estou batendo um papo muito franco, muito sincero com o deputado Astério Moreira, do PEN, que anunciou recentemente que não será mais candidato à reeleição, está deixando de lado a vida político-partidária, não como dirigente partidário, mas como candidato às eleições, como membro de uma atividade política eleitoral, para ser mais exato, para usar o termo mais correto. Deputado, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Fala-se nos bastidores da Assembleia que o deputado Luiz Tchê seria seu substituto na liderança do governo, em virtude de, inclusive, do seu anúncio, que estaria abandonando a eleição de 2014. É verdade? Não, Alan, não é verdade. Não é verdade. Nunca houve essa conversa. Eu estou diariamente com o governador Tião Viana, né? Ele estranha o fato de eu não... Mas Asterinho, ele me chama de Asterinho, mas Asterinho, que é lá da minha cidade também, como é que pode você, uma pessoa que está na vida pública, não tem uma mancha, não tem nada, como é que pode você decidir? Você é líder do governo, você sabe que o governo, o próprio PT, nós temos um compromisso com a sua reeleição, você tem uma reeleição garantida, mas por que essa decisão? Eu coloquei para ele, né, com muita clareza, com muita franqueza, da questão espiritual, da minha família, que preciso cuidar com mais carinho, com mais amor da minha família. Eu acho que isso é fundamental, muito importante, e que eu estou pronto para ajudá-lo. A Frente Popular, o melhor projeto ainda é a Frente Popular para governar esse Estado. Pode contar comigo. Então a gente é muito franco, muito aberto. Ele nunca falou comigo de substituir ninguém do Partido dos Trabalhadores, porque parceria do governo é uma escolha pessoal do governador, mas tem a chancela das lideranças do PT, da Frente Popular, de outros partidos também, né? Então eu estou muito bem, não há mudança nenhuma, pelo menos nunca foi nem ventilado nem nada. A gente atravessa momentos de dificuldade, a base ela é uma base que o governador Tião Viana não traz ninguém no cabresto, é um democrata por excelência. É um democrata por excelência. Você vê que os deputados da base vão na tribuna, se posicionam contrário, quando não atinge a dignidade e a honra dele, tudo bem, respeita-se, porque é da política. Aliás, hoje o deputado Edivaldo Souza fez um pronunciamento até muito duro contra os radares, o Detran, inclusive hoje, na sessão de hoje. Sobre isso, Alan, eu conversei com ele em Brasília semana passada. Quem é testemunha é o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, porque nós dois fomos lá. Governador, sobre os radares, ele já foi dizendo, vou mandar anistiar as multas e sinalizar melhor. Desde a semana passada... A diretora do Detran disse que não vai anistiar nada, não. Ela me deu essa entrevista lá na Expoac. Então tem que... Tem que alinhar o discurso aí. E outra coisa, o governador, quando ele colocou que poderia anistiar, ele só fez uma ponderação, a legalidade. Pode ou não pode? Porque um governador ele está sujeito às leis. Ele pode, mas não pode tudo, né? Ele está sujeito às leis. Então, se houver possibilidade legal, eu não tenho dúvida de que o governador ele vai se entender assim com a diretora, que é uma pessoa muito sábia. Muito bem. Perguntas dos internautas ao deputado Astério. Deputado, quais serão os candidatos do PEN na eleição de 2014? É a pergunta de Cristiano Souza. E eu vou começar aqui. O presidente da Assembleia, Elson Santiago, disse que também não disputa. Chegou a dar essa declaração. 8 mandatos, está cansado. Astério Moreira... Não sei como é que ele aguentou tanto, meu Deus. Astério Moreira está aqui comigo, disse que não é mais candidato. Helder Paiva, parece-me... 8 mandatos também, 7 ou 8 mandatos também. Que também não vai disputar. Helder, já reuniu com o partido? Qual foi a decisão de Helder Paiva, Lira Moraes? Nenhum deles comunicou o partido oficialmente. É só em conversas. Eu acredito que o deputado Lira ainda possa até ser candidato. Ele é um bom nome, ele tem tudo para crescer na política, é um excelente deputado Lira, um homem muito firme, muito trabalhador também. E eu acho que o deputado Lira deve continuar. A questão do deputado Elson, deputado Helder, é mais questão de foro íntimo de família também. O deputado Elson Santiago me disse que a esposa dele, a Zilá, não vou ser candidato, aquele jeito dele falar, né? Ele disse, Astério, ela abriu um sorriso aqui, ficou feliz, porque a esposa sofre, Alan. A família sofre, não é brincadeira, as pessoas, quem está dentro, eu sou jornalista, você sabe, eu convivo dentro do núcleo da Assembleia Legislativa, eu conheço os dramas, eu conheço as dores, eu conheço as angústias dos parlamentares, o sofrimento, as alegrias, os momentos bons e ruins, eu conheço. Então quem vai ser candidato? O Jamil Asfuri, normalmente. Nosso candidato deputado Jamil, nós temos aí... Deputado Denilson Segovia. O Denilson Segovia, o deputado Denilson Segovia, o deputado Walter Prado. E Walter Prado. Desde o início, porque nós estamos construindo um arco de alianças. Então a gente vai definir se é com o PT, se não é com o PT, mas com o PT
é muito certo. Alguns deputados Com o PT talvez... seria, inclusive, mais interessante, porque se forma uma chapa que atinge o coeficiente eleitoral. Alan, o ideal na Frente Popular, como na oposição, é um chapão. É o chapão. Porque você vai eleger 10, 12, 13, 14 deputados. Mas tem gente que fica com medo. Ninguém pode ter medo de disputar a eleição. Não pode. Está decidido, é candidato, tem que ir para cima. E no chapão tem que trabalhar. Ganha quem for mais bem votado. Sim. Quem for bem Agora, votado nós estamos recebendo também manifestações de pessoas do interior que não são que são candidatas, talvez não tenham muita chance, mas querem já trabalhar o futuro. Porque em 2016 o PEN é o melhor partido para disputar a eleição de prefeito e vereador. Porque nós não temos nenhum. É verdade. Um partido forte, mas que não tem nenhum nós prefeito. temos assim, lá em Brasília tem um vereador, em Epitaçolina também, mas é isso. Então nós vamos na capital, vamos ter uma chapa de eleger 2 ou 3 vereadores. Quem que não vai querer estar? Né? Vamos ter candidatos a prefeito, então nós vamos trabalhar o partido para 2016. Muito bem. Mais pergunta dos internautas. O Neudes pergunta por que o deputado não vai disputar as próximas eleições. O Neudes Pereira, ele já respondeu. O Neudes faz uma brincadeira. Ficou rico, deputado. Da graça de Deus, vai ser uma ilusão. Neudes. O professor Heitor Júnior Macedo, deputado Astério, como o senhor analisa o quadro de uma provável renovação na Assembleia Legislativa do Acre? Vai ser muito renovada a Assembleia? Eu acho que vai, Alan. Eu acho que vai. Assentimento do povo do novo. Agora, Alan, é interessante. A gente sempre, a cada eleição, cria-se uma expectativa de uma grande renovação. Eu me lembro nas eleições de 2004, para a Câmara Municipal, de 18 vereadores só voltou o doutor Donald. 18 vereadores só voltou o doutor Donald. Foi uma das maiores renovações da história. Foi da Câmara de Rio Branco. Da história, eu acho que não tem no Acre uma história dessa. Eu não sei, porque um parlamentar estadual, ele tem muitos vínculos, ele tem um eleitorado muito forte, a eleição ela é diferente. Por exemplo, em 2008, eu tive na capital, para a minha reeleição de vereador, quase 3.800 votos. Para deputado estadual, a votação ela cai, ela foi para 2.500 votos. Quer dizer, quase 1.000 votos. Por quê? Porque a pessoa dizia para mim, Astério, eu voto em você para vereador, mas para deputado é no Chaga Romão. Para deputado é no fulano. Eu gosto de você aqui, eu posso votar aqui, mas para deputado não. Então, o candidato do interior, por exemplo, deputado lá de Cruzeiro do Sul, de Sena Madureira, ele tira voto na capital. Então, não é eleição fechada, é uma eleição diferente. Por isso que eu acho a renovação ela é importante em qualquer processo, mas não acontece assim só porque as pessoas querem que aconteça. Ela é trabalhada. Ela é trabalhada. Para haver uma renovação total não é muito fácil, não. Muito bem. Eu vou deixar uma segunda pergunta do professor Heitor Macedo, do Heitor Júnior Macedo, para daqui a pouco. O senhor se decepcionou com a política, deputado Astério Moreira? É a pergunta da Nelly Alves. Nelly, o deputado Jamil, um dia, chegou lá em conversa na Assembleia Legislativa comigo. Ele estava triste, estava um dia que não estava bom para o deputado Jamil. Ele, às vezes, é muito atacado injustamente, na minha opinião, injustamente. Ele disse, Astério, meu Deus, é o meu primeiro mandato, Astério, como é que é um negócio desse? Como é que a gente aguenta isso? Como é que pode, assim, as críticas ruins, viscerais, mentirosas? Alan, uma pessoa escrever num jornal ou em qualquer outro lugar na internet uma coisa que eu disse sem ter dito. Uma mentira, isso machuca, isso dói você não ter argumento para se defender. Porque aquela pessoa não vai com o teu partido, com a tua cara. Então isso machuca, mexe com a família, com você e tudo. Eu disse para ele, Jamil, deputado Jamil, faça política com amor. Faça política com amor, porque decepção você vai ter todo dia, mas não é só na política, é em todas as áreas da vida, não é? Porque o político, ele lida com vidas, como um pastor lida com vidas. Alan, você exerce uma influência nas vidas das pessoas, Alan. Você, como jornalista, como profissional de imprensa, o teu programa, ele leva uma mensagem, ele leva um pensamento, você trabalha com vidas. Então, na política, a gente tem que trabalhar com vidas, sabendo que decepções sempre vai ter. Agora, o que é muito bom é você ter a consciência tranquila de que você está fazendo certo. E o político tem que saber que é realmente o caminho escolhido. Outra coisa, o caminho das críticas, das pedradas, Alan, é o caminho do político. É bom lembrar que as pessoas pensam que o político tem a obrigação de ser perfeito. É ilusão. É ilusão. É ilusão. É impossível. Não é perfeito. Ninguém eu sou sujeito a fraquezas, a falhas, todos nós. Somos humanos. Aquele que não peca, a Bíblia diz que é mentiroso.
e que atire a primeira pedra, né? Temos um advogado. Edcalen Lima faz a seguinte pergunta. Em que ponto, deputado, seu mandato se associa ou se dissocia do fato de ser evangélico? A agenda do deputado é voltada para os anseios e reivindicações da ala protestante da sociedade e apenas a ela ou aos cristãos em geral? Ele fala sobre isso e ele faz outra crítica. As alas, como é que o deputado entende a representação de alas não conservadoras da sociedade ou mesmo de minorias religiosas, já que, ao que parece, há um recrudescimento da religiosidade na pauta parlamentar, entre elas a do fundamentalismo cristão? Há muitos questionamentos sobre isso, o papel. O pensamento dele é muito inteligente. O Edcalen é muito inteligente. Muito inteligente. Parabéns aí. O que eu penso é o seguinte, em 2004, 2006, 2008, nas campanhas, quando eu me reunia num bairro, numa casa, né, eu dizia para as pessoas, eu quero que vocês votem em mim, não apenas porque eu sou evangélico. Porque se você for votar só porque eu sou evangélico, você está equivocado. Você tem que votar em mim porque eu sou um bom candidato, porque eu sou um bom vereador em Rio Branco. Eu trabalho, eu tenho projetos para a sociedade, eu estou atuando, eu estou na escola, eu estou no posto de saúde, eu estou na rua, eu estou no bairro, eu estou em todo canto. Então eu quero que você vote em mim por conta disso. Então os meus votos, no meu caso, não, quando abre as urnas, a gente tem um mapa, né? Uhum. Eu tenho voto praticamente em todas as urnas de Rio Branco. Todas as urnas de Rio Branco. Na eleição passada, o Franco Silva, que era de uma comunidade católica aqui na Nova Estação, as pessoas gostavam muito dele, votaram em mim. Olha só. Votaram em mim. Então, pessoas que eu encontro na rua que não são evangélicas, que não são católicas, que nem congregam, votam também. Então, eu acho que a democracia é isso. Não deve haver, a meu ver, né, nenhuma partidarização. Ou não deve ser o candidato nos Estados Unidos, por exemplo, os representantes são chamados representatives, são os deputados federais, eles defendem geralmente uma causa. Como nós temos a bancada ruralista na Câmara Federal, enfim. E no Brasil não. Talvez os deputados estaduais e federais eles têm que defender toda uma sociedade. O senhor acha que, por exemplo, com o voto distrital a coisa tende a ficar mais clara? Que tipo de nicho da sociedade, que categorias serão representadas? O senhor concorda com essa tese do voto distrital? Sim, eu concordo. Inclusive, eu concordo 100% com a proposta da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, para a reforma administrativa. Uhum. Né, que você primeiro define, você é 2 turnos a eleição. Primeiro, define o número de vagas para o partido. Na segunda eleição, defende os nomes, a eleição vai definir os nomes que vão ocupar as vagas. Porque você fortalece os partidos, fortalece a democracia. Então, essa proposta da OAB, para mim, é a melhor que tem. Agora, a nossa democracia, né, ela é diferente da democracia europeia, americana. Nós estamos num processo de construção. Foi feita uma pesquisa aí, recentemente, e apontou que a prioridade das manifestações no Brasil não é a reforma política. E não é mesmo. Não é mesmo. É a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Sim, não é a reforma política. Agora, eu discordo, por exemplo, de que uma pessoa que teve 4.500 votos, ela esteja de fora e alguém com 800, com 700, com 1.000 votos entrou. E eu discordo também. Por conta do sistema eleitoral sim, brasileiro. Tem que haver mudanças, né? Mas eu acho que o voto distrital é importante, porque cada região vai ter o seu representante. Pergunta do Paulo Matias. O Paulo Matias pergunta se o senhor será candidato à reeleição. Já falamos, ele não é candidato à reeleição, Paulo. E se é que ele se diz desiludido com a política, que não é apegado a cargos públicos. O deputado já respondeu. Paulo, obrigado pela sua pergunta. Carlos Eugênio, Alain, pergunta para o deputado. No início do governo Jorge Viana, do PT, ele criticava ao extremo. E hoje, no próprio governo do PT, ele tece os maiores elogios. Deputado, eu quero uma resposta convincente e não desculpa esfarrapada. É o Carlos Eugênio. Carlos Eugênio, eu precisaria de um bom tempo aqui para lhe dar umas explicações bem importantes, né? Alain, fui contratado pelo MDA, Movimento Democrático Acreano, como jornalista e apresentador de televisão para fazer um programa, que era um programa... Me lembro dessa fase. Você lembra? Era um programa ali, eu não era filiado, inclusive eu acho que era filiado ao PSB, que era da Frente Popular. Alain, em 98, em 96, o meu candidato a vereador de Rio Branco foi o Monteiro. O meu candidato a prefeito foi Marcos Afonso. As pessoas não conhecem a história. Eu fui contratado em 2000, mais ou menos, para fazer um programa e cobrar do governo Jorge Viana o seu programa de governo. Eu trabalhava numa pauta
numa pauta como jornalista, eu não era político, eu não era candidato, eu não era nada, em 2000. Então eu fiz o meu Pela trabalho. linha editorial do seu programa. Agora uma coisa, vale lembrar aqui, o que me fez mudar radicalmente. Eu não quero falar o nome de pessoas que eu não quero machucar ninguém, magoar ninguém. Alain, mas dezembro de 2004, a cidade de Rio Branco estava completamente destruída. Eu fui eleito vereador pelo PSDC junto com Olavo da Farmácia, que era da Frente Popular. Porque quando eu fui ser candidato pelo MDA, me negaram legenda. Me negaram legenda. O Benício, que está no PSDB hoje, era o presidente do partido, era da Igreja Renovada de Astério. Eu coloco você no PSDC e não tem Jorge Viana, não tem ninguém que vai impedir você de ser candidato, porque lá também não estão querendo. E nem Jorge Viana, nem ninguém me impediu de ser candidato. Depois das eleições, eu fui no prefeito Angelim, disse, prefeito Angelim, eu tenho um dever moral com o senhor. Eu ajudei, eu contribuí para o senhor perder as eleições em 2000. Na televisão eu trabalhei para o senhor perder. Mas Deus está me cobrando uma posição. Porque a cidade de Rio Branco está destruída. A prefeitura está acabada. A cidade estava destruída. Eu tenho um dever moral diante de Deus de lhe ajudar na recuperação da cidade de Rio Branco. O prefeito Angelim tem uma testemunha. Carioca. Ele se emocionou na hora. Disse, Astério, eu nunca esperei ouvir de ninguém isso. Prefeito, conte comigo, porque eu quero ajudar o senhor. Está aí o prefeito Raimundo Angelim, 2 mandatos, um homem honrado, um homem honesto, um homem, assim, de uma envergadura moral muito grande. Hoje tem aí o Marcos Alexandre. Essa foi a minha vinda para a Frente Popular. Para a Frente Popular. Agora, toda a vida eu tive liberdade para criticar os governos da Frente Popular, para criticar, inclusive, o prefeito Raimundo Angelim. Quantas vezes ele me chamou lá, Astério, você colocou essa posição sobre o plano diretor da cidade, a realidade é essa. Olha, eu não discordo, porque afeta as igrejas, porque faz isso, então vamos mudar, Astério. Mas toda a vida eu tive muita liberdade, como eu tinha com o governador Tião Viana. Quando eu disse que o meu voto era dele para a eleição da mesa diretora da Assembleia, eu só pedi uma coisa, governador Tião Viana, eu quero ter a liberdade de dizer para o senhor o que eu preciso dizer e não o que vai lhe agradar. Então eu mudei, porque eu entendi que o MDA, politicamente, ele foi muito ruim para a cidade de Rio Branco, que eu precisava ajudar o prefeito Raimundo Angelim como um dever moral. Deputado, nosso tempo está esgotado. O Tancremildo, querido Tancremildo Maia. Ah, meu querido Tancremildo, do meu coração, uma pessoa também muito querida. Deus, ele faz essa pergunta ao nosso amigo Astério, Alão, que de fato ocorreu para que o mesmo deixasse a vida política. Ele já respondeu, Tancremildo, tenho certeza que você já assistiu a resposta do deputado. Já que dentro do atual quadro é um dos prováveis com chance de reeleição, nós debatemos exatamente isso no primeiro bloco. E a última pergunta que eu vou deixar é a do Heitor Júnior Macedo. E agora, após o fim do seu mandato parlamentar? Qual o seu futuro? Jornalismo. Jornalismo. Bom, Ana, jornalismo como profissional. Mas na área espiritual, eu continuo trabalhando. Vou trabalhar, eu tenho um trabalho nessa área. Quer ser pastor? Alain, não é uma questão de querer ser pastor. Agora, se eu fosse pastor, eu não era político. Alain, eu não sou contra, meu Deus. Deputado Henrique Afonso faz um trabalho lindo. Deputado Jamil é deputado. São pastores. Helder Paiva. Helder Paiva, estão aí mais. Eu. A minha cabeça, o meu tempo não daria. Né? Então, essa questão de ser pastor ou não, ela é relativa, porque depende não da vontade humana. Eu não vejo como algo humano. Eu não vejo você, um pai de família, ele é um pastor, ele pastoreia a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus netos, seus primos, ele pastoreia. Então, essa questão é muito relativa. Agora, eu quero cuidar de vidas, quero estar no jornalismo, estarei na política como um dirigente partidário, como alguém que ainda tem muito a contribuir. É o meu sonho. Gente, eu conversei aqui em 2 blocos com o deputado Astério Moreira. Muito obrigado você que mandou suas perguntas, que abrilhantou esse debate. Deputado, obrigado pela tua vida, viu? Foi um prazer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te dê força e te cubra de toda sorte de bênção. Muito obrigado, deputado. Essa trajetória que você vai trilhar. Deus abençoe. Deus é contigo. Amém. Deus é contigo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.